Sabe aqueles momentos no futebol profissional que decidem um jogo? Por intensidade, puro caos. Mas e se desse para treinar para esse caos? Pois é exatamente aí que a ciência do esporte entra em campo para mudar o jogo. Essa é a grande pergunta, né? A questão de 1 milhão. Porque, olha, não é só sobre correr mais rápido ou chutar mais forte. O verdadeiro desafio é preparar os atletas para aqueles picos de esforço que, no fim das contas, definem uma partida. Então, para entender isso, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, o desafio de treinar para o caos do jogo. Depois, vamos ver uma nova forma de medir o esforço. Aí, a gente coloca os exercícios sobre o microscópio, entende como o espaço muda o desempenho e por que os gols são tão importantes. E, por fim, a gente chega no manual do treinador moderno. Ok, vamos começar pelo problema central. Uma partida de futebol, nossa, é uma verdadeira tempestade de exigências, né? É imprevisível. E a grande questão para qualquer comissão técnica é: como é que se simula essa tempestade no treino do dia a dia? A resposta mais comum que a gente vê por aí são aqueles treinos em campo reduzido, os famosos joguinhos. Eles são ótimos, todo mundo gosta, a bola está sempre perto. Mas a pergunta que a ciência faz é: será que eles realmente preparam os jogadores para os momentos mais intensos de um jogo de verdade? Fica a dúvida no ar. Bem, para responder essa pergunta, a gente precisa de um jeito novo de medir o esforço. E é aqui que a coisa fica interessante. Porque a ciência chega para basicamente desafiar o que todo mundo pensava sobre o que é intensidade de verdade. Até hoje, o padrão era olhar para os chamados períodos de intensidade máxima, ou MIPs. Imagina o seguinte: é aquele 1 minuto de esforço máximo, o pico absoluto de um jogador no jogo inteiro. Era tipo o padrão ouro para medir o esforço. Só que tem um problema aí. Esses momentos de pico absoluto, eles são super raros. Acontecem em menos de 1% do tempo de jogo. Então, focar só nisso é como avaliar um filme inteiro só pela cena da grande explosão. A gente perde todo o resto, toda a construção de alta intensidade que acontece antes e depois. E é aí que entra a grande sacada deste estudo, os períodos de intensidade submáxima, ou sub-MPs. A ideia é simples, mas genial. Em vez de procurar aquele único momento de 100%, a gente começa a olhar quantas vezes um jogador consegue se manter perto do seu máximo. Isso sim dá uma visão muito mais real do esforço do jogo. Tá, mas o que é perto do máximo? Nesse estudo, eles definiram a linha de corte em 85%. Pensa bem, é passar 1 minuto inteiro trabalhando acima de 85% da sua capacidade máxima pessoal. Isso sim é o que a gente pode chamar de esforço de verdade, um esforço sustentado. Beleza! Agora, com essa nova ferramenta na mão, o SOBMIPS, os pesquisadores foram para o campo. Eles colocaram vários tipos de treinos sobre um microscópio, literalmente. A missão era descobrir quais treinos realmente empurram os jogadores para essa zona de esforço quase máximo. E olha, a escala da pesquisa é impressionante. Foram 14 jogadores profissionais, mais de 1.500 sessões de treino analisadas, tudo monitorado com GPS. E como dá para ver aqui nesse esquema, eles testaram um monte de configurações diferentes para entender cada detalhe. Basicamente, eles mexeram em duas coisas. A primeira foi o espaço para o jogador, pequeno, médio ou grande. E a segunda foi o objetivo do treino. Era só manter a posse de bola? Era para atacar aqueles golzinhos pequenos? Ou era um jogo com gols normais e goleiros? A aposta era que só mudar isso já ia causar um impacto gigante no esforço dos jogadores. E aí, os resultados começaram a aparecer. E a primeira grande descoberta foi o efeito absurdo que o tamanho do campo tem sobre o tipo de esforço que os jogadores fazem. O que os dados mostraram foi basicamente uma troca de foco. Em espaços pequenos, o treino vira um festival de agilidade. É muita aceleração curta, mudança de direção, freia e arranca o tempo todo. Já nos espaços grandes, a história é outra. O foco vira resistência e velocidade. Mais distância total percorrida e muito mais corrida em alta velocidade. E os dados para provar isso estão aqui. Se a gente olhar para esse gráfico de Acceleration Density, que é basicamente a densidade de aceleração, a gente vê uma coisa maluca. Os treinos de posse de bola em espaço pequeno, eles geraram muito mais picos de aceleração do que um jogo de verdade. Em alguns casos, mais de 300% a mais. Ou seja, para treinar agilidade, é uma ferramenta absurda. Só que sempre tem um só que, né? Existe o outro lado da moeda. Agora, olhando os gráficos de sprint e de corrida em alta velocidade, a gente vê que nenhum dos treinos, nem mesmo os maiores, conseguiu chegar perto de simular a quantidade de piques que acontecem num jogo de verdade. Faltou chão para correr.
Isso nos leva à segunda grande descoberta. E ela tem a ver com como uma coisa tão simples como um gol, ou o tipo de gol, muda completamente o esforço e o comportamento dos jogadores. Dá uma olhada nesse gráfico, que compara a distância percorrida. A barra mais alta de todas é a do treino com 4 golzinhos. E por quê? Porque ter vários alvos em campo força os jogadores a se movimentarem o tempo todo, muito mais do que num simples treino de posse ou até atacando um gol só. Uma pequena mudança tática que gera uma resposta física gigantesca. E aqui vem o ponto-chave. Para fazer um jogador dar um sprint e correr em altíssima velocidade, ele precisa ter um motivo, um destino claro. E o que o estudo mostrou é que só os treinos com gols normais, que incentivam aquelas corridas para finalizar, é que geram sprints de verdade. Ficar só tocando a bola de um lado para o outro na posse não chega nem perto. Beleza, a gente viu um monte de dados, um monte de gráficos. Mas e aí, como é que um treinador pega tudo isso e leva para o campo? Como essa ciência vira um plano de treino? A principal conclusão do estudo, e isso é muito importante, é que não existe bala de prata. Não tem um exercício mágico que resolve tudo. A chave, segundo eles, é a combinação inteligente de diferentes treinos para preparar os jogadores para todas as exigências de uma partida. Então, na prática, é quase como uma receita de bolo. Quer trabalhar agilidade, aceleração e explosão? O ingrediente principal é o treino de posse em espaço pequeno. O objetivo é velocidade máxima e resistência? A receita pede campo grande e com gols. E o segredo do sucesso é misturar tudo isso de forma estratégica durante a semana. No fim das contas, a grande mensagem é essa. Cada treino é uma ferramenta diferente para um trabalho diferente. Não existe uma solução única que sirva para tudo. Um treinador moderno não está só organizando um racha. Ele está, na verdade, usando uma caixa de ferramentas da ciência para construir peça por peça o desempenho de um atleta. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se o treinamento está ficando tão específico, tão detalhado, como vai ser o atleta do futuro? Que tipo de jogador a gente vai ver em campo daqui a 10 anos? Talvez os limites do que a gente acha que é o desempenho humano estejam prestes a mudar completamente.